O momento atual pede distanciamento. Mas estaremos juntos de outra maneira, unidos para superarmos essa crise. Cada um de nós tem um papel fundamental no combate ao novo coronavírus. A Bracell, por exemplo, adotou uma série de medidas para proteger o nosso bem mais valioso, as pessoas. Mudamos nossas rotinas para reduzir ao máximo o número de pessoas em nossas instalações e garantir o distanciamento social. Liberamos todos os colaboradores que compõem os grupos de risco para trabalhar de casa e adotamos o revezamento daqueles fora desse grupo. Novos horários para as equipes de turnos foram criados e aumentamos nossa frota de ônibus para transporte. Além disso, todos têm a temperatura medida no acesso às nossas instalações. Ampliamos o horário de funcionamento do refeitório e reorganizamos as mesas para evitar aglomerações. Não recebemos mais visitas ou participamos de eventos, mas para continuarmos conectados, criamos alternativas de reuniões virtuais. Mas produzimos celulose e celulose solúvel. Essas matérias-primas essenciais compõem produtos do dia a dia, a exemplo de embalagens, máscaras cirúrgicas, cápsulas de medicamentos e até mesmo alimentos. Para garantir que esses itens não faltem, alguns colaboradores continuam trabalhando em nossas instalações. Eles estão aqui por você, por cada um de nós, e para protegê-los, nossas fábricas, operações florestais e nossa obra de expansão estão funcionando em esquema de segurança máxima. Reforçamos incansavelmente as orientações relacionadas à higiene, a exemplo de lavar as mãos, uso de máscara obrigatório e distanciamento social. O combate ao novo coronavírus é um papel de todos e o cuidado com as pessoas é um compromisso da Bracell. Faça também a sua parte seguindo as orientações governamentais. Lave as mãos com frequência, use máscara ao sair de casa, respeite o distanciamento social e, se puder, fique em casa. Somos Bracell, somos cuidado e estamos juntos nessa. Meu nome é Graça. Eu tenho uma característica que alguns chamam de problema, mas que eu particularmente considero só como parte do meu comportamento.
Quando eu me apaixono, eu pego a personalidade da pessoa porque eu me apaixonei. Vai dizer que sou só eu. Tem gente que troca de time por causa de uma paixão. Eu tenho uma amiga que virou vegetariana só porque o namorado cismou que ia salvar todas as galinhas do holocausto. Pior é quem se converte em batizado na lagoa e tudo por causa do amor. Batizado é coisa séria. Não pode voltar atrás. Se brigar com o cara, precisa continuar na religião. Senão vai puxar cadeia e arder no fogo do inferno. Tá amarrado em nome de Jesus. O meu caso começou na 7ª série, quando eu me apaixonei por um garoto. Um garoto que ele era canhoto, mas eu não tive descanso enquanto não escrevi perfeitamente com a mão esquerda. 13 anos de destreza jogados no lixo. E a minha letra ainda ficou uma bosta. Ou então foi antes, lá pelos meus 6 anos. No instante em que eu percebi que um vizinho que eu adorava, um menino bem mais velho, devia ter uns 10 anos, ele só usava roupa com estampas engraçadas. Pronto, aquilo foi o suficiente para no dia seguinte eu só usar vestidinhos com Mickey chutando a bunda do Pato Donald. Mas talvez tenha começado antes, nos meus 4 anos, no exato momento em que eu vi o meu pai dizer: carne boa é carne com moço. Aquilo foi o suficiente para eu nunca mais comer um filezinho mignon. Sabe aquela carne macia? Eu só comia costela. Nada a estranhar. O pai é o primeiro amor da gente. Eu queria agradar o meu. Foram essas pequenas coisas que fizeram de mim essa pessoa maravilhosa que eu sou. Uma canhota que só veste roupas coloridas e engraçadas. Come chuleta todos os dias, mas posso sou outra amanhã. Eu sou católica. Mas não daquele jeito que a gente é católica. Eu sou por herança. De certo, algum ancestral meu ficou com medo de arder no fogo do inferno. E para não virar churrasco, agarrou a religião e levou todo mundo junto. Nada contra. Mas é que foi assim que começou a minha história com o catolicismo. Também estudei em colégio de freiras, fiz a primeira comunhão. Não, sem antes confessar os meus 9 aninhos de pecados para um padre que ficava escondidinho atrás daquela coisinha de madeira. E só não me crismei como a minha avó queria, porque conheci Moisés. Ele era o único menino de uma família judia, ortodoxa, com 9 filhos, que mudou para nossa rua. Eu não sabia o que era ortodoxa. Para mim, todas as famílias pareciam ortodoxas, com as mães e os pais mal-humorados, brigando o dia inteiro com seus filhos, que por sua vez eram chatos. Mas as vizinhas estavam excitadas, porque descobriram que o judeu ortodoxo tem o dever de dar prazer à mulher. Agora imagine você, casada há 9 anos com um sujeito que não quer mais nem te olhar na cara, mas tem que dar prazer, tem o dever mesmo depois de 9 anos. É mole? Não, é duro. Ai... O que deve ter dado de conversão ao judaísmo na minha rua, às vezes eu queria voltar ao tempo só para ver. Ai. Moisés era o único menino entre 8 irmãs. O varão, como se diz.
clarinho, com aquelas sardinhas no nariz, cabelos dourados, 2 mechas compridas do lado, vestido de preto, alto, magro. Em 15 anos de profunda observação da espécie humana, eu jamais havia me deparado com tal perfeição. Ele poderia ser perfeitamente líder de uma banda de rock e deixaria as fãs histéricas por onde passasse. Mas quis o destino que fosse parar na minha rua, no meu prédio, ele no quinto e eu no térreo. Ai, mereceria queimar no fogo do inferno se eu não aproveitasse essa oportunidade. Só sei que não tinha jeito de encontrar o Moisés. Eu ficava de plantão ali naquela portaria e nada. Ia e voltava da vendinha da esquina e nunca via o varão. Me trancava no elevador, ficava apertando o botão de emergência para ver se ele vier me salvar. E ele nem tchum. Então um dia, a campainha tocou, eu atendi a porta com a roupinha de limpeza. Tava com um shortinho velho, uma camiseta e uma escova daquelas de limpar privada. Adivinha quem era? O varão. Ele e uma garotinha de 5 anos. Ele... boa tarde, eu sou seu vizinho do 5º andar. Ah, jura? Eu não tinha notado. A minha irmãzinha deixar cair uma boneca no seu pátio. A boneca no meu pátio? Rápido, o Apolo é tarado por boneca. É seu pai? Não, meu cachorro. Mas claro que o Apolo já tinha comido até a alma da boneca e quando eu me vi eu estava com a menina histérica na sala, gritando: My doll! Eu acabei dando uma Suzy que eu tinha desde pequena para acalmar a menina, que era minha cunhada. Ou viria a ser o que dá no mesmo, né? Pelo menos o gelo estava quebrado. Moisés me disse onde estudava e eu comecei a esbarrar com ele por acaso, na ida e na volta da escola. Logo, ele começou a conversar comigo. Mas sempre como um bom e recatado amigo. Eu que já pesquisava sobre o judaísmo na Barça lá de casa, tinha sempre uma pergunta a fazer. Um dia, ele me disse: depois do colégio, eu vou para o kibbutz. Kibbutz, você sabe, são aquelas fazendas grandes em Israel, onde os judeus vão plantando e aprendendo sobre a terra. E transando, claro. Fascinante essa sua viagem para o kibbutz. Você acredita que eu tenho esse mesmo sonho? Jura? Isso não é comum numa garota goi. Goi? Isso é um elogio? Não para minha mãe. Isso quer dizer que você não seja judia. Isso é o que ela pensava. A essas alturas, eu já seguia vários dos preceitos do que seria a minha nova religião. Porco, por exemplo, eu passava mal quando enxergava. Aquela chuleta de porco com queijo que meu pai fazia e pela qual até então eu seria capaz de matar. Também comecei a usar umas meias grossas para esconder as pernas e comprei uma peruca para ocultar pudicamente os meus cabelos. Só Moisés deveria me ver como eu era na intimidade. Então, eu descobri que era Rosh Hashanah, o novo ano judaico. Decidi aparecer de surpresa para desejar felicidades para minha nova família. Eu não sou dessas que fazem com doce e não vai na casa do namorado. Não, eu vou.
Eu vou e me divirto e dou risada. Ainda fiz um sorvetão enorme que levava 36 claras, 48 gemas, uma receita antiga da minha avó que eu aperfeiçoei, aumentando a quantidade de ovos. Bati na campainha deles. Suada, o coração disparado que parecia que ia sair pela boca. Uma das irmãs atendeu. E não disfarçou a surpresa ao me ver ali. Será que você pode me chamar o Moisés? Ela se foi sem dizer uma única palavra. Mas quando ela voltou com a minha sogra. A minha sogra olhou para aquele sorvetão como se ela estivesse diante do anticristo. Você preparou de forma kosher, a garotinha disse. Lavei as mãos, passei álcool gel. É tipo isso? Se você nos dá licença, hoje é uma noite muito importante para nossa família. Mas eu não posso dar nenhum alôzinho pro Moiseca? Para quem? Que horas é o jantar, mamãe? Vocês querem ficar com a sobremesa? Não se incomode, Moisés só come os doces que eu faço. Boa noite! Passar bem! O sorvetão de ovos e eu ficamos do lado de fora da porta e descemos cada um mais murcho que o outro. 5 andares até o térreo. Desde que conheci Moisés, aquela foi a primeira noite que eu não dormi imaginando o bar mitzvah do nosso filho. Eu já me via embalando, Abraãozinho, ele já com tico cortado. Dizem que o judeu é um povo muito otimista. Corta um pedaço do pinto mesmo antes de saber que tamanho ele fica. Mas naquela noite eu não tinha ânimo para imaginar nada. Muito menos para recitar uma oração do Sidur, livro que contém preces e bênçãos judaicas, e que eu toda noite rezava antes de dormir. Já tinha virado a minha religião. Entrei numa depressão. Passava a noite na calçada, em frente ao trailer, comendo cachorro quente de calabresa, daquele bem forte. Minha boca pegava fogo. Mas era o que de mais forte eu podia fazer com ela, já que eu ainda não bebia, nem podia beijar o Moisés. A mãe do Moisés proibiu ele de falar comigo e ele obedeceu. Depois, quando Freud vem e coloca a culpa nas mães sobre os males do mundo, elas se sentem injustiçadas. Pois sim. Só sei que o tempo passou e eu esqueci Moisés. Mas a minha estrela é de Davi. E as orações de Sidur e Adonai, essas continuaram comigo, todas as noites eu faço. Depois de ganhar um pequeno aumento, um amigo me disse que na primeira ida ao supermercado ele passou na prateleira de vinhos baratos que ele sempre comprava, fingindo que nunca tinha visto aqueles vinhos. Ele logo constatou que as suas exigências haviam crescido muito mais do que seu salário. E assim precisava agora de muito mais dinheiro para viver. Eu recebi o meu pequeno salário, ganhei aquele dinheirinho, que era uma reposição salarial, que a lei dava. Isso no tempo em que professora recebia salário, claro. Isso faz tempo. Na época ainda da calça semi-bag, eu não sei se você lembra aquela largona.
Eu só sei que assim que eu recebi aquela merreca, eu não pensei duas vezes. Entrei numa loja de shopping, disposta a gastar, acabar com tudo. Acabar aquela merreca com reposição, sabe, com roupas. Daí vi um vendedor, lindo, gentil, ponderado. Em diversos momentos ele perguntou: Você precisa de tudo isso mesmo? De todo esse enxoval? Mas gentilmente pegou as minhas sacolas, levou até a porta e me disse: Não volte logo. Uma menina bonita e inteligente como você não precisa gastar tanto em roupa. Um vendedor que não queria vender. Esqueci de dizer o nome dele. O nome dele era Vander. Aí eu tinha que falar com ele outra vez. Arrumei uma desculpa, liguei para a loja e disse que eu precisava trocar uma daquelas 7 blusas que eu havia comprado. Ele logo lembrou de mim. Pior é que ele parecia chateado por ter ganhado uma boa comissão. Com o meu consumismo um tanto exagerado. E isso, convenhamos, ficou irresistível. Vem o vendedor! Pedi para ele guardar o número menor. Obviamente, eu ia ficar um salame dentro da blusa, mas dane-se. Falei que chegaria na loja antes das 10. Bem a tempo de oferecer uma pequena carona para ele. Se tem uma coisa que eu admiro em mim é a minha capacidade de pensar como um cafajeste. E o Vander morava longe, longe mesmo. Eu não sabia que podia se ir tão longe dentro da mesma cidade. Voltar para a civilização seria o próximo dos meus problemas. Em compensação, os quase 70 quilômetros até o conjunto habitacional de Vander me deram a oportunidade de conhecê-lo melhor. Ele pagava a faculdade particular de sociologia, trabalhando numa loja de roupas de grife. Mas ele odiava o consumo, a futilidade e a moda. Esperava estar livre de toda essa porcaria no final do ano, quando ele fosse apresentar a tese intitulada De Volta ao Simples. A reestruturação da sociedade. Vander agradeceu pela carona, mas ele me disse que era contra carros. Carros é uma das grandes injustiças dos nossos tempos. Por que uns têm e outros não? O meu carro é emprestado do meu pai. Na realidade, eu odeio carros. Eu só gosto de andar de buzum. Mentira! O carro era meu. Fazia anos que eu não passava numa catraca. Perguntei o que ele faria no dia seguinte. E sabe o que ele disse? O mesmo de sempre. Vou jantar com a minha mulher e dormir. Que mulher, o desgraçado. Levei mais de 3 horas para voltar para casa. Me perdendo no caminho. Entrando em vias e vielas. Tendo a impressão que eu poderia ser estuprada, assassinada a qualquer esquina. Mas eu sabia o que eu ia fazer. Dali em diante eu viveria numa simplicidade para merecer o Vander. Separei 5 pilhas de roupa para doação. Minha mãe ficou louca. Perdeu o juízo de vez, minha filha. Tu vive dizendo que não tem nada para usar. Mãe, isso foi antes. Eu não preciso de tanta coisa para ser feliz. A minha empregada, a minha filha precisa. Pão! Pegou todas as minhas roupas e colocou em sacolinha de supermercado e sumiu dali com anos e anos
minutos das minhas comprinhas no rotativo. Então eu decidi colocar meu carro à venda por uma mixaria. Aí foi a vez do meu pai se enlouquecer. Vendeu por um preço mais alto e colocou meu dinheiro no CDB de 2 anos para que eu não pudesse mexer. Ele achava que eu acabaria mudando de ideia. Eu provaria que não. Não parei de pensar em Wander, muito menos de encontrá-lo. Agora eu sempre passava no shopping, antes ou depois das minhas aulas, para tomarmos um copo d'água. Numa tarde em que conversávamos sobre relacionamentos de todas as ordens, Wander disse que adorava as minhas ideias. As ideias, na realidade, eram do Globo Repórter, Mundo Animal, mas estavam tão misturadas às minhas próprias que eu não seria capaz de dizer onde terminava o original e começava a falsificação. Wander, ele era tão simples a extremo. 2 camisas, 2 camisetas, 2 meias do tipo invisível, 2 cuecas boxer, 2 casacos, 2 bermudas, 2 cintos, 2 bonés, 2 toucas, tudo aos pares. Para quando um estivesse lavando, ele usaria o outro. Ai, como era simples. O muito é a desgraça do mundo. A propriedade como a conhecemos deve ser abolida. O simples significa menos ambição, menos produção e menos poluição. E mais uma chance para a humanidade. Eu estou convencida, Wander. O problema são os outros. Ele, reconhecendo a minha solidariedade, pegou a minha mão. Foi bastante simples. As nossas cabeças, elas se aproximaram. E essa proximidade virou um beijo. E mais simples ainda foi quando entramos escondidinhos no pequeno depósito de uma loja. Ai, será que não tinha câmera? Esquece tudo, meu amor. Apenas seja simples. Eu não consegui! Fiquei imaginando os seguranças do shopping monitorando a cena pelo circuito interno. E talvez aproveitando até o ensejo para uma rápida punheta coletiva. Ou então chamando a força-tarefa e nos levando nus até a gerência de operações. Eu já imaginava a minha foto pelada em todos os grupos de WhatsApp, na capa dos sites, no Facebook. Professora de ensino médio flagrada em depósito nua! Vale uma demissão por justa causa. Mesmo com tantas preocupações, deixei aquele depósito muito mais apaixonada pelo Wander. Até provar o contrário, a simplicidade era mesmo o caminho para a felicidade. Não durou uma semana. Com seu jeitão simples de ser, Wander me disse que amava a mulher e que sofria muito por enganá-la. Mas que também estava sofrendo por não me ver mais. O pior é que eu sabia que era verdade. E não era simples demais para inventar uma calhordice só para se livrar de mim. Nunca mais eu fui ao shopping. Muito mais vi Wander. Aí eu sinto a falta daquelas roupinhas que eu dei pra faxineira. Mas, pelo menos, agora eu não me atraso mais nas manhãs pra ficar ficando indecisa em que roupa usar.
Agora que dependo de ônibus para tudo, quanto mais cedo eu sair de casa, melhor. As vantagens de ser simples. Sem falar que eu só posso comprar outro carro daqui a 2 anos. Prazo do CDB para resgatar o meu dinheirinho. Ai, bem que o meu pai podia ter aplicado por 6 meses, mesmo com juro menor. Eu não acho, sinceramente, que a vida só tenha graça quando a gente se envolve com alguém. Eu juro que não. O problema é sempre que eu digo, agora chega, graça, chega, você vai dar um tempo sozinha. Nesse mesmo dia, eu conheço alguém. Quando eu vejo, já aconteceu. Foi assim com o namorado que eu tive. O Brasil! Ai, o Brasil! Conheci o Brasil no barzinho de praia. No fim de semana esticado, daqueles que a gente gasta uma grana alugando uma casinha, mas chove o tempo todo. Sabe como é que é? Eu e as minhas amigas, sozinhas, não tinham o que fazer, sem praia. Passávamos os dias inteiros no tal do barzinho, onde um quinteto de velhinhos tocava música brasileira de manhã à noite. O Brasil era um deles. Brasil, meu Brasil brasileiro. Ele era o mais jovem dos velhinhos. Ele tinha 80 anos, mas era bem conservado. Ele dizia que estava envelhecido em barris de carvalho. Brincadeira, né? Barris de carvalho tem a ver com uísque. E o Brasil só tomava purinha, cachaçinha. Ele gostava de tudo simples, natural, o que era nosso, produto brasileiro. Eu não sei se o nome condicionou. Eu não sei se o nome condicionou o destino. Ele se chamava Brasil da Mata e ele me matava. Ele se definia como um produto 100% nacional. Por causa dele, daquela cor do pecado dele, da cultura tropical dele. E por que não admitir? Da habilidade dele com o que chamávamos de pau-brasil. Eu me tornei uma brasileira também. Meus discos de rock dos quais um dia jamais imaginei como eu pude gostar. Eu doei todos para os meus alunos. Fiz um acordo com a minha mãe para ela reduzir os pratos. Tava um inferno aquilo, era só comidas estrangeiras, estrogonofe, quibe, yakisoba, lasanha, quiche. A dominação gringa na cozinha deu lugar a um desfilar de carreteiro, muqueca, guisado com quiabo e chuchu, feijoada e mocotó. Mocotó, a simples existência, me embrulhava o estômago, mas que eu consegui engolir na terceira tentativa, segurando a respiração. Até que não era tão ruim. Eu já não queria usar lycra. Resgatei no guarda-roupa tudo que era 100% algodão. Com muito pesar, eu abandonei os meus jeans. Mas é que Brasil ele considerava a suprema infiltração norte-americana no modus vivendi dos brasileiros. Então eu aderi à calça de linho confeccionada por uma costureira do bairro. Mas era com os meus novos vestidinhos florais que eu enlouquecia o Brasil.
Por conta disso, a cada semana eu ganhava dele um corte de chita. Fato é que no almoço de domingo na minha casa, o meu pai, ele cismou de servir Malbec para o Brasil. O Brasil disse: Eu me reservo ao direito de não usar substâncias que não sejam nativas da nossa terra. Meu pai argumentou: mas este vinho argentino é praticamente gaúcho. O Brasil começou a dizer: Vendido, vendido! Meu pai chamava Brasil de ridículo, és um ridículo gajo. Eu perguntei se o Brasil queria tomar um Guaraná. Não, butiá. Com medo que voasse camarão na cabeça de alguém, a minha mãe começou a recolher todo o almoço. O Brasil, ele deu ao meu pai a oportunidade de se desculpar. Meu pai falou: vai tomar no cu! Brasil perguntou: Oh, minha bonequinha, você me acompanha para nunca mais voltar? Eu disse que nunca mais era um prazo longo demais, mas que eu podia ir com ele sim. Meu pai: se tu fores gajinha, tu não precisas mais voltar nunca mais aqui. A minha mãe chorou, mamãe chorou, brigava com meu pai, dizia: Raimundo, Raimundo. Brasil deu uma banana pro meu pai e saiu porta fora. Eu fui atrás. Depois de 4 dias no sobrado do Brasil, eu tinha uma certeza: nunca mais eu conseguiria dormir em toda a minha vida. O ronco que ele emitia lembrava uma motosserra daquelas antigas, daquelas que apareciam em comerciais mal feitos da televisão, desmatando tudo que tinha pela frente, quando isso era progresso. Bem, para alguns ainda é. Mas ainda assim o Brasil me deu um ultimato: Ou você traz todos os seus milhões para minha casa, ou tá tudo acabado entre nós. Chega de viver sob o jugo de um imperialista. Não faça isso, Graça, disse a minha mãe. Você mal conhece esse xenófobo. Minha diarista: chefonobo! Que doença é essa? Pode pegar? Se nas relações em que tudo acontece a seu tempo, as coisas costumam dar errado, é claro que não ia dar certo nesse atropelo. Brasil, ele não me ouvia. E quando ouvia, ele não gostava. Se eu falava de um colega de escola, o professor Wesley, ele se irritava. Nenhum brasileiro poderia se chamar de Wesley. Já nomes adaptados para a nossa realidade, como Michael Swell, esses ele aceitava por causa da adaptação do lugar de fala. Essa convivência com a brasilidade fez nascer em mim uma empreendedora. Comecei a criar negócios criativos que precisavam apenas de investidor para ganhar dinheiro e elevar o nome do nosso país, que anda tão esculachado, coitado do Brasil. Eu queria transformar a Amazônia num gigantesco parque para o turismo ecológico. Obviamente, tá amarrado e norte-americano não podia entrar, totalmente cercado por muros. E com um pacote para diversos tipos de aventuras. Uma semana com animais e índios, um mês vivendo na aldeia e 6 meses abandonado na mata, sobrevivendo com os próprios esforços. E isso era uma modalidade exclusiva para um grupo de jovens. Eu adoro capim-limão, então eu pensei em fazer um remédio com
propriedades regenerativas e rejuvenescedoras. E exportar para o mundo inteiro. Eu cheguei a redigir uma proposta de projeto de lei para proibir a viagem ao exterior aos brasileiros que não conhecessem pelo menos 50% do nosso Brasil. Imaginei também em conceder a cidadania indígena a todos os brasileiros sem ascensão estrangeira. Mas o mais importante disso tudo é que eu comecei uma vaquinha para fundar uma agência de casamentos, com o objetivo de aproximar homens e mulheres brancas de índios e índias e assim repovoar o nosso país legitimamente. E aí, foi assim que eu conheci Macunaíba. Mas isso é uma outra história. Bravo! Grande Miguel. Essa é uma prévia de um espetáculo que nós realizaremos pós-pandemia, ainda é uma coisa absolutamente embrionária, então a gente só queria dar um pouco, levar um pouco de arte, de divertimento para vocês. A Graça é um personagem incrível, eu aqui falei de três das paixões, ela é uma mulher extremamente apaixonada e ela embarca na viagem de cada namorado dela. E na peça de teatro são 6 homens. Então, em breve, se Deus quiser, essa situação há de melhorar, o Brasil há de voltar a ser o nosso Brasil, o mundo há de voltar a ser o mundo, se Deus quiser. É isso. Eu estou voltando para responder a pergunta... Da Bárbara Lince. Qual é a pergunta? Da Bárbara Lince. Lince. Volta a fala de novo. Oi, volta, já tá. Ele está atrasado. Oi, tô voltando. De novo. De novo agora? Oi, gente, eu voltei. Suada que eu tô acabada. Porque a gente tava esperando as perguntas e teve um erro de comunicação e caiu. Mas agora eu vou responder as perguntas que o meu querido amigo vai passar aqui do lado. Fala de novo, tá muita informação. Olha, gente, eu vou... Ai, pode mandar pergunta que eu vou responder agora todas as perguntas do mundo. De onde veio a sua inspiração como atriz? De onde veio a minha inspiração como atriz? Olha, quando eu... Na realidade... como é que era o nome daquele comediante que eu assisti o filme da Atlântida? Oscarito. Ali, eu assistindo criança, com 4 anos de idade, eu já queria entrar dentro da televisão e fazer aquele povo rir. Eu adoro comédia. Eu acho comédia uma coisa sensacional. Eu adoro trazer um pouco de alegria, tirar uma gargalhada do público, trazer felicidade. Isso me dá um remédio para mim. É uma coisa maravilhosa. E a minha inspiração veio daí, de tanto ver os filmes do Oscarito. E eu sabia que eu queria ser atriz desde sempre. Eu gostava de inventar que eu era outras pessoas, em criança. Eu colocava roupas da minha mãe, eu pequenininha, e já saía representando. As pessoas achavam que eu era meio maluca. Não, mas é que eu era atriz, né? Eu queria ser atriz. E aí, depois, mais tarde, isso foi progredindo, eu fui estudando e eu consegui concretizar meu sonho. E hoje eu vivo, graças a Deus, um privilégio nesse Brasil poder viver daquilo que a gente ama. Agradeço a Deus todos os dias. A mesma Bárbara Lanense pergunta como foi a adaptação de uma peça que ainda não estreou para uma live. Olha, Bárbara, nem te conto. Estamos suando, eu estou suando bicas aqui de nervoso,
Mas, assim, no começo eu fiquei bem assustada. Já não sou muito boa de live. Eu acho que eu fiz 3 lives na vida. Eu me enrolo, eu fico sem som, eu sou meio atrapalhada. Mas foi interessante. A gente começou a fazer leituras e escolhemos 3 personagens, porque a peça são 6 homens, né? E fizemos um resumo disso e fizemos essa adaptação de história, essa improvisação. Falando da peça... A peça, na realidade, ela se chama... Olha a pessoa como está cansada. É da Cláudia Targes, Louca por Homem. A gente, na realidade, colocou esse nome Apaixonada porque ainda não é a peça, né? Mas é uma peça, assim, que é uma comédia divertida, leve. O máximo que tinha de coisa pesada, 1, 2 palavrões, mas é uma coisa divertida, é uma peça para qualquer idade. Qualquer idade. Hoje em dia, com o que passa na televisão, isso é... E o seu Bernardo, que é o curador, o criador desse projeto, pergunta: Luísa, como é escolher uma peça? O que te faz aceitar um trabalho? O que faz escolher, aceitar um personagem, ele tem que te tocar e você tem que ter muita vontade de falar aquilo. Principalmente o teatro. A televisão não, porque é uma coisa cotidiana, acaba sendo descartável. Você fala aquelas palavras e você não tem que falar a mesma palavra amanhã. Teatro, se você não se apaixonar por o texto, é como viver com um casamento que acabou, né? Não dá mais certo. Então, o teatro tem que ter muito amor pelo texto e ficar apaixonado e ter desejo de ser aquele personagem e de falar aquelas palavras. Tem mais pergunta? Alguma pergunta mais? Não, aqui acabou. Então, uma curiosidade. Está digitada. Vamos fazer uma pergunta aqui. Faz o agradecimento Agradecer. a Lick. Eu quero agradecer a Lick Bracel. Circuito Digital de Artes. O Circuito Digital, eu quero agradecer o Circuito Digital de Artes Bracel Alic. Tem os alunos do espaço Atos e Cenas. Gostaríamos de saber como é a construção de um personagem, desde o texto à sua concepção em cena. Nossa, é um longo caminho, né? Você já leu Stanislavski, A Construção do Personagem? Eu sugiro que é um grande caminho, é um bom livro, é um excelente livro. Cada um tem o seu método de construir um personagem, né? Eu começo fazendo a história, imaginando a família, escrevendo, fazendo toda a biografia desse personagem, né? Quem era a mãe, quem era o pai, se tinha irmã, se não tinha. Depois que faz tudo isso, aí você começa a pensar como é que esse personagem se movimenta, como é que ele fala. E é um mundo, é um universo muito grande. Mas leia esse livro que você vai gostar muito. É incrível. Se é que você já não leu. Não tem mais perguntas. Faz agradecimento ao Liceu Bernardo. Eu quero agradecer, finalizar aqui, deixando um beijo para todo mundo e agradecer ao Nilceu Bernardes. Bernardes? Nilceu Bernardo. Está convidando para vir visitar o teatro maravilhoso que é o Adélia Lorenzetti. Mas com certeza nós vamos visitar, nós vamos fazer a peça com Louca por Homem, assim, só que grandemente. Quero agradecer também uma pessoa que me ajudou, fora o Rogério Fabiano, diretor, que foi maravilhoso. Eu quero agradecer esse grande Miguel Briamontes. Esse homem é um gênio e ele me ajudou muito. Esse foi um dos motivos que me motivou para que eu estivesse aqui fazendo essa live, porque eu sabia que eu contaria com um apoio musical, né? E é um ator também, eu preciso falar isso para ele. Obrigado. Gente, boa noite. Beijo grande. Fiquem com Deus.